Bom, nesse vídeo de complementação eu só queria falar rapidamente, especificamente sobre o Ministério Público. Há uma nota foi publicado aí pelo G1 e outros órgãos, dando notícia dessa notificação que o Ministério Público expediu aos produtores do show do Mayhem, e eu não tive acesso à nota integral do Ministério Público, da notificação integral, do texto integral, mas no G1, na reportagem do G1, tem uma citação, e eu gostaria de ler, está entre aspas, o que está dito na nota do Ministério Público, segundo o G1. A seguinte parte. Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda, do Mayhem, estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação, declarações racistas e antissemitas, entre outros. Bom, é lamentável essa nota do Ministério Público. Eu não sei, enfim, eu trabalho na área jurídica. Uma nota dessa seria reprovada em qualquer banca de concurso, porque não é essa linguagem que um promotor ou alguém que fala em nome do Ministério Público deve ter. A linguagem do Ministério Público deve ser precisa, objetiva e individuar o que ele está, as acusações que ele está dirigindo às pessoas. O que você tem aqui é um retalho de palavras soltas, não individualizadas e que se aplicam não se sabe a quem. Apologia neonazista. Qual apologia neonazista? Qual? Qual é o fato concreto que te leva a dizer isso? Envolvidos com apologias nazistas. Suicídio. Suicídio é crime? O que isso quer dizer? Canibalismo. Apologia ao canibalismo ou canibalismo? Você fica sem saber se o apologia é só o nazismo ou se é apologia ao canibalismo, ou é o próprio ato do canibalismo. Eu acho que isso daqui deve remeter ao episódio, né? O episódio não se sabe bem se é verdade ou não, do suicídio do Dead, que era o vocalista da banda, em 90, e o suicídio dele foi em 92, eu acho, e o guitarrista teria feito lá, pegado pedaços da cabeça do cara e feito sopa. Isso aí, assim, não dá nem para saber se isso é verdade, porque isso é tão fantasioso que parece um pouco uma história inventada. Mas ainda que isso seja verdadeiro, esse sujeito que fez isso morreu em 94. Quer dizer, o cara vai punir os membros atuais da banda por uma coisa que um sujeito que morreu em 94 fez? É isso que é uma razão de segurança pública? É defender a população de um morto que morreu em 94? E também assassinato. Aqui está dizendo assassinato. Novamente, nenhum dos membros do Mayhem foi acusado de assassinato ou cumpriu pena por causa disso. Quem ele deve estar querendo se referir é ao cara que gravou baixo num disco antigo do Burzum e que não está mais na formação desde 94. Gravou um disco e depois, inclusive, a banda sonora dele que ele gravou baixo foi retirada. Ou seja, o cara que não está mais na banda há 30 anos. É essa que é o perigo? Porque tem esse cara que há 30 anos não está mais na banda? Além de diversos tipos de violência. Quais?
Diversos tipos de violência. Mas que linguagem é essa? Diversos tipos de violência. Isso não é linguagem jurídica. Isso não é linguagem jurídica, isso não é linguagem técnica, isso não é uma linguagem decente para usar numa petição do Estado. Porque aqui o Ministério Público não está falando no nome da pessoa, do promotor, ou do cabedal de moralidade ou de estética que ele tem. Ele está agindo como agente do Estado. E por isso ele deve ter uma atuação imparcial e objetiva. E continua. Referências à extrema violência. Meu amigo, o metal inteiro tem referência à extrema violência. Então criminaliza o metal. O Cannibal Corpse, que teve tocando em Brasília agora há pouco. Pega as letras do Cannibal Corpse. Vai proibir também. Cannibal Corpse, as letras dele são completamente sobre violência, mutilação, serial killers, todo tipo de barbaridade, necrofilia. Vai proibir? Isso é uma temática do metal extremo. Referências à violência extrema, entra qualquer coisa aí que o cara passou na cabeça dele. Incitação à mutilação. Declarações racistas. Quais? Quais declarações? Onde que está isso? E antissemitas? Entre outros. Entre outros. Que outros? Como é que alguém pode se defender de uma coisa dessa? E eles mandaram isso para produção. Ó, se defenda disso aqui. Como é que eu vou me defender se eu nem sei do que você está falando? Eu vou me defender do entre outros? Violências entre outras. Qualquer coisa aí que der na minha cabeça e eu não falei aí, vou falar, você não se defendeu disso. Entre outros. Cara, uma vergonha isso para o Ministério Público. Uma vergonha. Não cabe ao Ministério Público zeladoria de moralidade pública. Não no sentido do direito administrativo, de moralidade comum. Não cabe zeladoria disso. O Ministério Público não tem competência para isso. Ministério Público não é supedâneo de igreja. Ministério Público é agente do Estado. Ele tem que zelar pelo cumprimento da lei. O que é legal e o que é ilegal. Ele pode achar, no foro íntimo dele, que determinada expressão artística é horrível. Não interessa o que ele pensa no foro íntimo. Se ele guarda para ele, não vai ao show. Como agente público, ele tem que se pautar com objetividade e imparcialidade. E essa vergonha dessa comunicação do Ministério Público, é vergonhoso isso aqui. É impossível de um promotor se defender adequadamente de um negócio desse. Porque isso aqui é feito intencionalmente para que seja impossível alguém se defender do que está aqui, mal e porcamente relatado. Bom, eu só queria agora dizer uma última coisa, que é a seguinte. Se essa manifestação do Ministério Público aponta um caminho para o futuro, é um caminho que tem que preocupar a qualquer pessoa que seja democrata. Porque democracia é um regime que tem que saber conviver com diferença. É um regime que tem que saber conviver com manifestações que alguns grupos podem achar repugnantes, mas a democracia tem que saber conviver com isso. Discurso de ódio é uma coisa. Agora, a possibilidade da diferença, e a diferença pode incomodar a diferença. A diferença pode incomodar. Isso faz parte da democracia. Se essas razões do Ministério Público orientarem a atuação do órgão daqui para frente, não vai ser só o Mayhem que vai ser proibido de tocar. Muitas outras bandas, e eu diria que o death metal quase inteiro vai ser proibido de tocar. Porque assassinato, mutilação e essas coisas, principalmente, para quem não consegue perceber que isso é uma metáfora,
que isso é uma metáfora. Para quem não consegue perceber que a linguagem tem outros níveis além da literal, porque quem pensa assim é fundamentalista. Fundamentalista não consegue perceber as implicaturas conversacionais. Fundamentalista interpreta tudo e toma tudo literalmente. Se é essa o caminho que o Ministério Público vai tomar de interpretação fundamentalista das coisas, temam pelo futuro da democracia. Bom, com isso, eu me despeço por hoje e semana que vem volto, espero, com pautas mais leves e mais consentâneas com o objetivo primordial do canal. Até lá.